Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aula de produção textual. E hoje o nosso gênero a ser estudado é o texto dissertativo, tá? Então, para quem ainda não conhece esse gênero, ou pelo nome acha que é uma coisa um pouco complicada, estamos aqui hoje para entender esse gênero textual, tá? Então, nós temos aqui algumas pontuações que vão caracterizar o nosso gênero. Primeiro, nós temos que entender que o texto dissertativo, ele é um texto explicativo, tá? Então, ele tem a finalidade de explicar sobre um determinado conteúdo. No ponto 2, nós temos uma linguagem denotativa, tá? Então, essa linguagem denotativa, ele quer dizer que o texto, ele trata de assuntos em que está se tratando de um conteúdo real, tá? Então, vai expressar opinião, em algum caso que nós vamos ver já a diferença do texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo, tá? Então, para isso, temos que usar uma linguagem formal na escrita desse texto, tá bom? Porque como é um texto onde você vai expressar sua opinião, no caso de se tratar do texto dissertativo argumentativo, tá? Então você tem que usar uma linguagem formal, porque você não sabe ao certo quais pessoas vão ler o seu texto, então você tem que ter essa preocupação com a linguagem. Na questão aqui de ser um texto argumentativo, tá? Argumentativo vem de argumentar. E o que são argumentos? São ferramentas que você vai utilizar para sustentar a sua ideia ou sua tese, tá bom? O texto opinativo, tá? Então ele pode sim conter sua opinião, e um texto expositivo, porque ele vai expor um determinado tema, tá? Como eu falei para vocês, existem duas variações do texto dissertativo, tá? O dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. No caso, quando falamos aqui de argumentativo, logo vem a opinião junto, tá? Então, sempre que estivermos tratando de gêneros textuais que traz no seu nome a palavra argumentativo, logo ele também vai estar se referindo ou falando que o seu texto vai ter que trazer a sua opinião sobre o determinado assunto, tá? Então, essa é a função do texto dissertativo argumentativo. No texto dissertativo expositivo, que já é outro tipo desse gênero, você não vai expressar sua opinião sobre o conteúdo, você apenas vai expor, tá? Expor, mas você pode também argumentar usando citações, fatos históricos, mas sem expressar a sua opinião sobre o determinado conteúdo. Passando para o outro lado do quadro, nós temos aqui a estrutura, tá? Que não é também nada complicado, ele vai se assemelhar à estrutura da maioria dos nossos gêneros textuais. Primeiro, introdução. O que é que tem na nossa introdução? É onde você vai expor o tema sobre o qual você vai falar. Se estivermos falando do texto dissertativo argumentativo, no final da sua introdução, você expressa a sua opinião sobre o determinado assunto, tá? Você apresenta a sua tese, sua ideia. No desenvolvimento, a maior parte do texto, vai ocupar 50% do seu texto, e é onde você vai desenvolver a tese que você apresentou na introdução, que é a parte do texto que ocupa 25% do seu texto, tá bom? Então, aqui no desenvolvimento, é onde você vai poder apresentar argumentos, fatos históricos, citações, dados estatísticos, para fortalecer a sua tese, para dar base à sua tese, tá? E na conclusão, também ocupa 25% da nossa produção textual, e é a parte onde você encerra o seu desenvolvimento, tá? Você faz o fechamento do seu desenvolvimento, podendo até apresentar uma proposta de intervenção para um determinado assunto que você escreveu sobre ele, tá, gente? Então, essas são as características do texto dissertativo argumentativo ou do texto dissertativo expositivo.
Vocês conseguiram perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Bem fácil de se entender. E a estrutura também é uma estrutura bem simples. Então, espero que vocês tenham entendido, tenham absorvido essas informações e ficamos por aqui e até a próxima aula de produção textual. Tchau!